Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as duas temporadas aí do Demolidor da Disney, né? A gente não tava, né, na época que tava saindo a primeira temporada do Demolidor, foi bem aquela época, quem é na nossa audiência antiga vai lembrar, foi bem aquela época que a gente tava com problema de fazer upload, né? Tanto é que esse, você tá ouvindo aqui agora, é um novo canal no Spotify, né? O velho ainda existe, mas a gente deu um problema ali ferrado onde a gente subia, que a gente simplesmente, na verdade, o problema não era menos que o Spotify, mas por onde se subia ali os episódios, e aí a gente não conseguiu, enfim, não conseguiu reaver, né, recuperar o jeito que a gente subir, teve que abrir essa outra página aqui. Então foi bem nessa época, e aí quando a gente conseguiu voltar, já tinha passado muito tempo da primeira temporada, então a gente vai aproveitar e vai falar das duas aqui, meio que fazer um bem bolado, então vai emendar que a gente acabou de assistir, literalmente acabamos de assistir o Demolidor, Uma Última Morte. Não, Justiceiro. Pô, até que os dois são tão ruins que eu já emendei. Mas é isso aí, Justiça. Você já deu pra perceber que a gente vai falar só mal. Infelizmente, gente, já deu esse spoiler aí, infelizmente. É isso, galera. Se você gostou, você deixa nos comentários e ouça até o final. Defende aí os argumentos. Defende aí ou concorda com a gente. Infelizmente, hoje não tem um contraditório aqui para né, alguém que discorda, mas é isso. E antes da gente começar a falar, né, do que sobrou, esse, aliás, eu acho que seria um bom título para esse episódio, o que sobrou da Marvel, né? E para falar então do Demolidor aí, Born Again, e do Justiceiro, Uma Última Morte, tô eu, Bruno Andreotti, Nerd Bully, e como sempre o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. É isso aí, hoje vamos falar mal dos personagens urbanos da Marvel que ainda estão vivos, né, na produção cinematográfica aí, mas que tá de TV, né, nesse caso é de TV, mas que tá difícil, tá duro. Tá difícil. Bom, antes da gente começar o episódio, então vou lembrar vocês que entre os dias 25 e 29 de maio vamos estar aqui com um evento, né, a gente está organizando com o pessoal do Numpec, com apoio da Aspas ali via a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, um simpósio, né, que é chamado Super-Heroísmo, História, Política e Linguagens, tá? Então são pela manhã, das 9 ao meio-dia, horário de Brasília. Então de segunda a sexta a gente vai ter vários pesquisadores aí comentando, né, falando das suas pesquisas que envolvem super-heróis e superaventura, e sim, são os mais variados, tem de tudo ali, né, o que une, assim, as abordagens, né, as áreas, são as mais diversas possíveis, e o que vai unir meio que, né, a temática dos super-heróis. E também, né, no dia 25 começa a nossa campanha, nosso financiamento coletivo para que esse simpósio torne-se um livro, tá? Então fique esperto aí que logo menos, né, já vai lá no nosso Instagram, tem o link para você se inscrever, né? As comunicações vão ser transmitidas apenas para quem tiver inscrito, né? Então você vai lá, é gratuito, né, online e tal. Então você vai lá, se inscreve, no dia você recebe o link, assiste ali e depois vai virar o livro. Bom, recados dados, vamos começar falando então das duas temporadas, né, do Demolidor, e vou lembrar, né, pra gente começar essa conversa, eu vou lembrar que passou por, assim, isso na primeira temporada do Demolidor é muito evidente, né, eles tinham um rumo pra série, tinha um showrunner, tinha né, roteiristas, tal, não sei o que, e de repente eles mudaram, né, assim, teve uma guinada. Teve filmagem, teve um monte de coisa. Exatamente. Atrasou a estreia, teve, assim, realmente alguém ali não ficou satisfeito com o material, começou a questionar e tal, alguém da Disney, né, provavelmente, a gente imagina. E isso levou, então, a refilmagem, reescrita de roteiro e tal, e aí, depois de todo esse imbróglio, veio à tona a temporada aí. Provavelmente porque naquele Demolidor que a gente viu, inclusive, era o Demolidor com uniforme amarelo, era um Demolidor pra cima, tal, que a gente viu um episódio, né, quando ele aparece lá na Mulher Hulk.
aquele episódio tal, não parece não agradou o público, tá? Os caras decidiram mudar, e isso é visível, até assim, tem muito mais visível na primeira temporada, mas na segunda ainda tem seus ecos. Só vou dar um exemplo. Então, assim, a ideia, né, era você realmente mudar a série, era outro enfoque, não ia, assim, não ia ter muita ligação com a fase da Netflix. E aí a mudança foi, não, tem que ter ligação com a Netflix. Tanto é que, assim, você vê uma personagem que é totalmente jogada, que eles não sabem o que fazer, é aquela psicóloga que tem um caso com o Matt Murdock no começo da temporada. Eles não sabem, assim, é evidente que eles não sabiam o que fazer. Na primeira temporada ela ficou jogada ali, principalmente, sabe, não servia meio que pra nada ali, né? Quando a Karen volta, menos ainda, tanto é que nessa segunda temporada, assim, você fala, por que simplesmente não tiraram, assim, ela e nada ali, mesma coisa. Eu fiquei imaginando que talvez eles fossem usar ela pra Meredith Floyd, que é uma vilã clássica do Demolidor, mas que, assim, não, até por enquanto não parece ter uma origem nem próxima da Meredith Floyd. Mas, de qualquer forma, existe aí uma hipótese de uma terceira temporada, né? Em que o Demolidor estaria preso lá e que é baseado nos quadrinhos e tal, mas e que eles vão usá-la, né? De alguma forma. Então, vamos ver. Talvez eles tenham segurado ela porque eles têm planos de usar ela vai virar, então, ela vai virar aquele, ela vai virar a musa, sei lá, porque termina a temporada, ela bota a máscara do ela cara. botando a máscara. Que é outra bosta. Né? Assim, estragaram porque esse vilão nos quadrinhos é muito legal. E aí estragaram na televisão e tá olha, cara, assim, péssimo. Então, assim, é só um detalhe, né? Outro também, a ideia inicial, essa parte, assim, ia ser um esquema de aquele procedural, né, que eles chamam. É um seriado, ia ser, né, inicialmente ia ser um procedural de corte, né, então o foco ia ser pra cima, o Matt Murdock ia estar mais ali nos tribunais e tal, ia ser talvez um Law and Order, um Law and Order soft ali e tal. E aí também os caras cortaram isso, falando, não, então assim, aí basicamente a mudança tem que ser uma continuação direta, né, da série da Netflix, e aí é isso, aí tem que voltar Karen, né, que eles, veja, tava tão avançado essa produção que na primeira temporada eles só conseguem voltar com a Karen no final, né, então assim, você vê que não dava também pra filmar, eles querem filmar uma coisa, mas obviamente não dava pra refilmar tudo, né, no meio de tudo isso ainda teve uma greve dos roteiristas que não ajudou em nada, né, os atores também e tal, enfim, um rebosteio, e aí você teve essas mudanças. Bom, na primeira temporada é visível, né, esses problemas, esses cortes e tal, vários episódios de filler, meio que as coisas, cara, nada se liga com nada, e nessa temporada, assim, pelo menos é mais coeso, né, mas também, assim, assim não dá pra acreditar, assim, eu falo, assim, eles fazerem o paralelo com Ice, tá legal, entendi, né, óbvio, né, é a crítica ali, mas, cara, aquela revolta da população não cola, meu Deus, vai ser tudo mal feito, é mal escrito, mal dirigido, você não compra aquilo, em momento nenhum você compra, que aquilo pode ter minimamente algum sentido. Uma mina do nada, uma youtuber consegue mobilizar, porque parece que é a única, né, que fala alguma coisa contra o prefeito, é uma youtuber, tá bom, você vai falar, tá bom, mas ela é a filha lá do Ben Urich, então, mas não importa, né, enfim, aí você não compra nada, eu pelo menos não comprei assim, eu não consigo acreditar que assim, que geraria aquela comoção, aí me fala, tem três malucos em Nova York, que é o Homem-Aranha, o Justiceiro e o Demolidor, aí eles passam uma lei anti-vigilantismo, caralho, assim, é tipo a Guerra Civil no cinema, que tinha 12 super-heróis no aeroporto. Aí eu falo pra mim que é a Guerra Civil. Não dá. Não, tem não, era 12 malucos, 6 de um lado, 6 do outro. Não, eu digo em Nova York, na Nova York do Fisk, tem lá o Shang-Chi, tem lá o Punho de Ferro, tem lá...
tem pelo menos mais alguns, mas ainda assim não enche uma Porra, Kombi, eu acho. não faz, assim, não faz sentido nenhum aqui, assim, essa história da lei. Aí, também, aí no final da primeira temporada, você vê assim, você meio que parece que eles vão mostrar, tipo, uma força-tarefa, uma resistência ali, pra nada. Aqueles policiais ali ficam passando no fundo, não faz nada de útil, sabe, assim, uma coisinha ou outra, eles falam assim, puta, mas cara, nada. Aí, assim, é isso, vai passando os episódios e fala assim, cara, tá bom, quando que isso vai começar? A impressão que eu tenho é isso, não começou, né? Aí, no penúltimo episódio, qual que é a grande reviravolta do último episódio? É matando aquele personagem lá, aquele auxiliar lá do Fisk, que em nenhum momento, assim, qual que empatia que aquele personagem conseguiu gerar no público? Zero, assim, que empatia que você tem por aquele... da segunda temporada. Agora já passei pra segunda. Porque é isso. Esse personagem, bom, o ator é filho do James Gandolfini, né, que fez Os Sopranos e tal. Ele é filho, não filho do personagem, né, filho do ator mesmo. E ele tinha feito um filme, acho que é um filme, que conta o passado dos Sopranos e tal. E ele tem eles escalaram ele porque ele tem essa... Não, primeiro porque ele, né, é um ator que fez papéis de máfia ali, né, e é um cara que tá, então, assim, não sei, tentando construir uma carreira também meio na sombra do pai, assim. E assim, eu não sei se tem muito mais, assim, razões para ter esse personagem, né, era um personagem também bastante ambíguo, bastante hesitante, assim, que ficou, não sei, tem tem um ato de heroísmo no final, né? Ele sabia que ele poderia morrer pelo que ele fez, mas assim, também é uma trama paralela da história que assim, de fato, não acrescenta. Não convence, cara. Assim, porque eu falo assim, não é assim, a ideia é boa, tá bom, vamos criar ali uma subtrama, né, que tem um auxiliar, que a gente não sabe se ele é do bem, se é do mal, se ele vai trair, não vai, com a menina lá, com a repórter e tal, mas assim, cara, com a jornalista, mas assim, cara, não, assim, é isso, é mal feito, é mal escrito, mal dirigido, não, em nenhum momento convence, nenhum momento, né, convence aquela história. Outra coisa também, a volta, né, como eles quiseram, né, forçar a mão para ser uma continuação direta, né, começa, né, com a questão, né, foi o mercenário vai lá, mata o Nelson lá, como é que ele chama? O Fog, o mercenário. O Fog Nelson. Isso. Vai lá, mata, ok, né, e aí também tem toda aquela. E aí agora ele volta, né? Agora ele volta a regenerar, ele quer provar que ele pode fazer alguma coisa boa tal. E fica naquela assim, né? Por que não mata né? Por que o Demolidor não pega e não mata logo de uma vez o mercenário, sendo que ele matou o Fox, sendo que ele tenta matar o cara na primeira temporada. Exatamente. Assim, só não morre ali porque não quiseram, porque era pra ter morrido, né? Assim, ali... eu acho que assim, tem uma tentativa no roteiro de mostrar um Matt Murdock na primeira temporada indo pro fundo do poço, né? E depois, na segunda temporada, ele se reerguendo e saindo desse poço que ele se enfiou por causa da morte. Quer dizer, a morte do Fog acontece no primeiro episódio, né? Então, assim, aí a partir daí um descenso, e ele vai, essa coisa dele querer matar o Poindexter lá, né, o Bullseye, do embate dele com o Rei do Crime e tal. Mas essa queda e essa ascensão, ela não é mostrada o tempo todo, né? Tem momentos em que ele se afunda mais e tem momentos em que ele ascende muito rápido, assim, né? Então, a gente não tem uma sensação de que ele vai se enfiando num buraco e depois ele sai do buraco, né? Que eu acho que era a intenção. A gente não, ao assistir todos os episódios, você não tem essa sensação crescente de que ele tá ficando pior e depois que ele tá saindo disso. Não. E isso eu acho que isso
não ter isso faz muita falta pro roteiro. E aí a gente vê só flashes disso acontecendo, né? E eu acho que isso não constrói um arco pro personagem efetivamente, né? Tudo bem, lá no final ele revela a identidade dele, né? Ele faz o último sacrifício, assim, de apostar na questão da lei, né? Então eu vou aqui me sacrificar, mas eu vou me sacrificar porque eu acredito no sistema, na lei, e eu vou, através da lei, derrubar esse cara, né? Tudo bem, essa, digamos, seria a redenção dele, por isso que é born again, né? Por isso que é, né, renascido e tal. Mas isso só fica pro último episódio. Quer dizer, tem lá aquele momento com o Poindexter lá, que ele, digamos, perdoa o Poindexter, ele dá uma outra chance e tal, né? Mas assim, ele tenta de todas as maneiras impedir o Poindexter de matar o rei do crime, mas o Poindexter sai, vai e mata outras pessoas, e isso para ele não é grandes coisas, né? Não tem o mesmo peso. Você não pode matar o rei do crime, qualquer outro maluco você pode matar. Mas aqueles caras lá da Força Tarefa, aí pode matar a rodo, não tem problema. É meio complicado. Assim, fica um pouco falso, né? Total, por isso que eu falo assim, é mal, assim, tem, assim, você consegue vislumbrar a ideia dos caras, mas a execução fica ruim. Né? Igual assim, é legal, aquele episódio filler, eu gosto dessa discussão que tem, e aí é a explicação de por que ele libera lá o ponto, por que ele muda de ideia tal, assim, que é a coisa da justiça e piedade. Então, é isso, se Deus é justo, ele não precisa ser piedoso, né? Então é isso, né? Não tem na passagem da Bíblia assim, o que sua mão direita fizer a esquerda, ao contrário, o que sua mão esquerda. Precisa saber. Então, mas por que tem essa? Não é que a mão, não é que para ninguém ficar sabendo dos seus atos de bondade, é que uma das mãos de Deus representa as duas fases, a justiça, e outra mão representa a piedade. Ou seja, quando você é piedoso, você não está exercendo a justiça. Sim. Porque se você for justo, não precisa de piedade, e vice-versa. Né? Então a piedade está para além da justiça. Você não vai. A piedade não está se baseando numa regra de certo e errado. Ela está se baseando num perdão absoluto, independente do que aconteça. Então é outra lógica mesmo. E aí, beleza, então ele lembra, né, daquele momento lá do Fog e tal. E o começo de trabalho dele. Realmente, esse episódio é o melhor episódio. O melhor episódio é um filler, olha que loucura. De debate, de roteiro, é o melhor episódio. Então, e aí, beleza, e aí tem esse episódio que, né, que a gente vê, e aí, ok, aí ele vai lembrar do Fog, vai ficar, realmente, talvez o Fog não quisesse, né, que eu matasse o cara, tal, vou ser piedoso. Aí ele libera o cara, e aí ele vai matar de novo, e é isso, né, e aí... Enfim, aí é só ladeira abaixo. Então, eu lembro que a gente chegou a discutir, quando a gente assistiu o penúltimo episódio, né, que, aquela cena de tribunal do penúltimo episódio, que fica lá, vai aparecendo os advogados fazendo as deliberações e tal, e corte, tudo meio clipado, assim, tudo muito rápido. E não chega a lugar nenhum, e aquilo não efetivamente não leva a nada. Assim, mó anticlímax, né? Ele entrando, né? Ele entra ali, você fala, agora sim, o Matt Murdock, mas, não é aquilo morno ali, depois que ele entra. Então, porque ali, naquela cena, você tinha que ter competência pra fazer um Law and Order foda, pra você sentir a tensão do tribunal escalando pro Matt Murdock falar, o cara, ele é um advogado foda. Então, na hora que o Matt Murdock entrar e fazer uma reviravolta ali, eu sou foda, eu sou demolidor, eu sou advogado foda pra caralho. E não tem isso de preguiça de roteiro. Assim, não tem. Não, e aí fica vazio. Né, fica vazio. Aquele confronto depois que tem do Demolidor com o rei do crime no tribunal é ridículo. Ridículo aquilo. Vergonhoso. Eu olhava assim, juro, eu tava assistindo e falei assim, meu Deus do céu, o que esses caras estão escrevendo? Assim, eu acho que nem se deixasse os caras improvisando saía daquele jeito. Realmente é ruim. E eles fizeram os episódios antes um encontro efetivo entre os dois, né? Em que tem uma luta física entre os dois.
que eu até, assim, quando eu tava assistindo a sequência de episódios, eu até me espantei, eu falei, caralho, os caras já botaram, né, na metade, sei lá, bem antes do final, eu falei, caralho, olha, os caras estão puxando isso pro meio da história, porra, vai ser foda esse final, os caras vão trazer uma surpresa aí é aquela lutinha dos dois ali que eles param no meio e fala, bom, vamos cada um pra um lado aí, porque não tá rolando isso aqui. Porra, que porra é essa? Exatamente. Tipo, é totalmente jogado, assim, não tem uma consequência, não tem nada. Nada, né? Tipo, a gente, é quase como se o cara falasse, não tem essa frase, mas é quase como se falasse assim, eu prefiro lutar com você nos tribunais. Eu falo assim, tá bom, então eu te vejo na corte. Beleza. É quase isso, assim. E aí, no fim, é isso mesmo, eles vão pro tribunal. Porra, não sei, precisava os caras se pegar de porrada. Não, pois é. No episódio 5, 6, sei lá, precisava. Não, mas eu também pensei, eu falei, puta, da hora, os caras, né, o que vai acontecer? Mas é isso, nada, não acontece nada. Acho que depois que já tava tudo, os caras escreveram assim, puta, meu, não vai ter uma cena que os caras se pegam de, não, tem que ter, né, peraí. Vamos enfiar. Não, tá boa, bem lembrado, vamos colocar aqui. É isso, cara. Aí... Não, e outras coisas... Também a gente chegou a comentar, assim, totalmente, quer dizer, tudo bem, aquela coisa do massa véia, aquela coisa do universo Marvel integrado e tal, mas o que a Jessica Jones tá fazendo ali? Nossa senhora, jogadaça, assim, nada, tá fazendo... Nossa, assim... Entra de qualquer jeito. Porque é um personagem que eles têm ali e bota. O Luke Cage, ele aparece, assim, 30 segundos, Porra, eu tinha uma expectativa, porque tinha lá... Bom, pode ser que na terceira temporada, né? Mas, assim, eu vi fotos, assim, que tem uma campanha do Cage para prefeito, porque isso também é baseado nos quadrinhos e tal. Pode ser que eles aproveitem isso para uma terceira temporada, que esses personagens voltem e tal. Mas, porra, assim, também é aquela coisa, né? Cria uma puta expectativa, né? Antes de começar, ou depois que já começou os primeiros episódios, porque vai aparecer, porque os defensores, porque o Luke Cage, porque as cenas de bastidores, porque a atriz tal, porque o ator tal, e aí no fim o cara te dá 30 segundos de tela. Se fosse 30 segundos de Homem-Aranha, teria sido bem melhor, trocava todos ali, trocava o elenco inteiro, se fizesse uma cena de 5 minutos do Demolidor conversando com o Homem-Aranha, pra mim já tinha valido essa segunda temporada, essa série inteira. Puta merda, cara, não faz sentido, mano. Aí chega os caras, aí assim, Nova York dá aquela cagada, assim, ninguém segura. O Fisk virou o rei de Nova York, ninguém faz nada, o judiciário não faz nada. Ele não tem como parar. Não tem como parar. O governo federal, o governo estadual, ninguém faz nada, ninguém consegue fazer nada, ok. Aí eles chegam lá quando o negócio tá ficando insuportável e falam assim, olha, a gente vai conseguir uma saída aqui pra você. Você renuncia, ninguém vai te perseguir, então é isso, renuncia e a gente vai, é isso, não vou renunciar, ok. Aí tem toda aquela putaria no tribunal, né... Ele mata umas 20 pessoas ali, só jogando os caras na parede. Testemunha, a turba, né? A turba vindo ali, né? Mata não sei quantos da turba, a turba ensandecida. Ok, chega lá, né? No meio daquela... galera querendo o sangue, fala, agora que nós vamos pegar esse filho da puta aqui. Do nada, para o Matt Murdock pra trocar uma ideia com o rei do crime. Uma ideia do tipo, porra, mano, você... Sabe, eu sei o que é perder alguém. Você perdeu a Vanessa, eu perdi o Fog. Porra, eu tô triste, você também. Não vamos fuder mais por causa da nossa tristeza, né? Aceita aí, mano. Tá, beleza? Tá bom, beleza. Porra, mano, sério? Aí tem a DR dos dois, a turba... Não, que assim, tá bom, que os caras querem até a DR... assistindo aquela porra. Só assistindo, aí tá bom. Aí é isso, aí depois que ofereceram esse acordo
do cara ir embora antes. Antes dele enfiar a cabeça de 10 pessoas na parede. Foi antes. Né, com testemunha, né? Porque, veja, ele tá dentro do tribunal, então tem câmera e o caralho ali, né? Aí. Não, aí é isso, aí no final ele sim, não, acho que o acordo tá valendo, sim, né? Sim. Porra, por isso que os caras falam que assim, Estados Unidos é isso, né? Que se fosse aqui no Brasil, prendia, aí tinha a lei da dosimetria, aí veta, aí não sei o quê, aí propõe anistia. É foda, né? Tá vendo? Os Estados Unidos é muito mais evoluído. Né? É muito mais. Né? Que não tem todo esse aparato, né? Não, é anistia direto. Não tem toda essa mise-en-scène, né? Exatamente. Não tem problema nenhum. Foda-se. O cara vai lá, vazou e no final o Matt Murdock é preso. Exatamente. Essa é Aff, Maria. E aí, o que mais me espanta, juro por Deus, cara, eu fui ver os comentários, né? Assim, pelo que eu vi nos posts lá que a Disney faz, eu ia ler os comentários pra ver como é que tava a recepção. Do público, eu tô achando meio a meio, assim, tá? A galera assim, nossa, a melhor coisa que eu já vi na minha vida, e outra galera ali, né, sacando que a cena é uma bosta mesmo. Porque não vamos esquecer que a gente tá num mundo onde, né, diz a lenda, né, que a Netflix já fez um estudo falando que vai ter que fazer uma coisa mais idiota pro público acompanhar enquanto vê o celular. Quer dizer assim, talvez esse seja o ponto, talvez Demolidor seja uma série pra você ver mexendo no celular, porque se você presta atenção, você vê que é uma bosta. Ai, caralho. É foda. Não, porque realmente, se você tá olhando no celular e eventualmente você vê o que tá acontecendo, você pode só pegar... Tudo bem, uma ceninha de luta no corredor, né? Você pega uns relances, assim, você fala, porra, tá foda essa cena, porra. Cara, porque olha, realmente, assim, mas assim, então, outra coisa que eu vi também, assim, a recepção da crítica tá boa. Assim, eu li umas coisas que falam assim, não é possível, estão pagando. Surreal, assim. Você fala, não. Estão pagando, exatamente, estão pagando, porque não dá. Mas a audiência tá baixa. A audiência dessa temporada foi metade da primeira temporada, né? Que a gente é foda, né? A gente é verme, a gente assiste, não importa se é bom ou mal, né? A gente vai. A gente vai pra fazer uma crítica aqui pra vocês. A gente passa por isso, pra vocês não tem que passar. Mas é isso, assim. Então a audiência foi metade, né? Tá renovada pra uma terceira temporada que eu espero, assim, cara. E assim, se eles tem esse arco que o Demolidor tá preso. É um bom arco. É um dos melhores. Porra, é excelente. Cara, assim, não é difícil. É só não cagar. É só não adaptar. Assim, já tá lá. O Bendis era produtor consultivo. Já falei assim, o Bendis era assim, vamos fazer. O Bendis fala assim, olha, é melhor fazer assim. Aí os caras faziam assado. É só assim que dá pra entender o Bendis ali, porque é a fase dele. É a dele, agora eu não lembro. É a dele do Brubaker. Agora eu não lembro qual, acho que porque o Bendis sai, o Brubaker assume, ou o contrário, agora eu não vou lembrar. E é isso, essa fase que ele tá na Riker ali, que porra, cara, é legal, e termina com o Justiceiro resgatando ele e tal, é muito bom. Assim, eu acho que nessa terceira, uma vez que acabou essa história, porque outra decisão também foi o quê? Eles optaram por pegar toda a história que ia ser a primeira temporada e dividir em duas, que a gente terminou de ver esse arco agora, né? Então a gente terminou um arco. Então, assim, talvez... como acabou essa história merda, talvez tenha uma possibilidade de, sei lá, da terceira ser melhor, vamos ver também, né? Espero que seja. Vamos ver. Porque eu não aguento mais, puta cara, vou tratar. Me dá uma inclusive que o Rei do Crime não apareça. Pois é, eu também. Que puta merda. Não dá mais. Chega, né? Não, eu não aguento mais. Aí volta Rei do Crime, aí volta Mercenário, aí a Karen também. Que Demolidor, você não matou, você deixou matar o Mercenário. Então, meu caralho, assim, não dá, não dá, meu, assim. E aí, eu acho que esse é o problema, né? Assim, quando você vê esses personagens nos quadrinhos, assim, um outro maluco acompanha por décadas. Eu não conheço ninguém que tenha acompanhado de fato por décadas. Mas é isso, assim, esses personagens, assim, você acompanha uma fase, aí você dá um tempo, aí passa 1, 2 anos, aí você volta a ler outra fase, porque também muda toda a equipe criativa. Então, assim, você tem um respiro, né? Você tem um momento. Aí,
essa era a ideia. Não, aí os caras fazem o quê? Pô, beleza, vamos ver outra coisa aí com o Demolidor, aquele arco da Netflix já passou, tal, é outra coisa. Não, os caras voltam de novo, assim, não, tem que ser uma continuação direta, tem que voltar, e volta tudo, deu nisso. Tal. Eu fiquei muito mais, assim, pelo que eu li da proposta original, eu queria muito mais ver a série da proposta original do que essa que eu vi. Sim. Né? É uma pena mesmo, porque é aquela coisa de entre o risco e uma suposta certeza de público, melhor ficar com a certeza de público. Mas se é para você só fazer mais do mesmo, ou fazer um pastiche até mais simplório do que você já tinha feito, será que vale a pena, né? Esse mar de dinheiro, gastar esse monte de coisa aí para não arriscar nada, né? Assim, agora, tem coisas, tem camadas outras, né, que, assim, para além do roteiro, para além das escolhas da Disney, para além de ter medo de arriscar, de fazer uma coisa totalmente nova e tal, tem também o envolvimento dos atores, né, do Charlie Cox, aí, do Onofrio, lá, do Vincent Onofrio, na produção, também dando pitaco nos caminhos da história, né? Então é isso. Você vai, né? Tem um monte de gente ali que tá de produtor, que foram roteirista da Marvel. Então, assim, é um monte de coisa ali, tem um monte de interesse. E é muito complexo, assim. Eu acho muito. Quando você bota muita gente para tentar fazer um negócio, assim, em geral, vira um pastiche, porque todo mundo quer que alguma ideia dele, pelo menos, entre. Por isso que. A coisa não então, perde um pouco exatamente, por isso que tem uma figura chamada showrunner, que é o cara que, assim, né? É o que vai falar sim e não, né? Que vai dar o tom. Exatamente, ele é tipo o maestro da orquestra, né? Você tem uma orquestra ali, o maestro vai fazendo ali. Esse é o showrunner, que, né? Né? Mas enfim. Bom, temos esse, né? E aí você falou, né? Que assim, eu achei genial, né? Você estava falando, né? Né, porque agora todos eles são produtores executivos, tem bastante, né, tem algum controle ali sobre a série, tanto o Matt Murdock quanto o Rei do Crime, né? Como é que chama? O Fisk, né? E é óbvio, né? Pô, você é produtor da série, você não vai fazer matar seu personagem, né? Você vai ficar pelo menos vivo ali pra... Senão você vai ficar mais uma temporada. Não, pelo menos uma pontinha pra você fazer depois nos outros filmes. Então você não vai deixar matar seu personagem, porque eu lembro até hoje, cara, a primeira coisa que o Adrian Paul, que era o cara lá do Highlander, o Duncan MacLeod fez quando virou produtor ali dos Highlander, foi matar o Connor MacLeod. Né? Porque, pô, só pode haver um, né? Então, só pode haver um. Na produção também. Exatamente, só pode ter um MacLeod, que seja o meu MacLeod, né? E aí acho que talvez tenha esse problema, né? Os caras foram ali, né? Muito ego, muita coisa ali atrapalhou. E, né, a gente tava vendo, né? Vou me emendar aqui agora, né? Falando do Justiceiro Uma Última Morte. E quem que é um dos escritores do episódio? É o ator, né? Deixa eu ver. Puta merda, cara. Não, você tá de brincadeira. O ator vai escrever. Aparece como creditado como roteirista. Meu, o que eu vou falar depois desse? E também, assim, é isso, né? Esse ator é o ator que provavelmente, né, da história de tudo que se fez com o personagem em live action, né? É o ator que o público mais associou de fato ao personagem. Ele realmente é um ator excelente, esse cara. Eu gosto muito de tudo que ele faz, ele é bom mesmo como ator. Ele dá muita credibilidade pro papel, mas basicamente essa história aí, né, a última The Last Kill, né, a última morte, né, o último assassinato e tal, que é um especial, né, da Marvel, aí, tipo um episódio único, assim, é mais do mesmo, assim, é basicamente toda a série do Justiceiro, né, que era um arco em que ele começava completamente
louco por causa da origem lá, da história da família e tal, e daí ele ia se humanizando ao longo da série, até que no final da série ele se perde de novo e volta àquela explosão de violência e tal, e de vingança. Aqui é basicamente isso, só que concentrado num único episódio, né? E talvez exatamente para isso ficar mais aparente, assim, ficar mais claro, porque é tudo muito rápido, ele está num momento super agudo de crise emocional, né? Porque ele acabou de terminar de matar todos os caras lá da família mafiosa que supostamente são os responsáveis pela morte da família dele. E ele matou duas vezes, né? Porque na primeira temporada já tinha resolvido essa parada, né? Mas é isso, mas ele tá em crise, né? Por causa disso, a gente não sabe. Esse episódio não parece ser uma história uma sequência direta da série dele, né? Não parece ser, porque aconteceu um monte de coisa na série dele, e aí aparentemente não. Essas coisas ficam meio. É quase que como se não tivesse exatamente acontecido, ou tivesse. Não sei, tivesse meio acontecido, pelo menos talvez não, acontecesse no meio. Tá. Ali, a gente não sabe no tempo exatamente onde que tá isso. Né? Então, esse episódio, ele tá durante a segunda temporada do Demolidor. Eu vi isso aí. Teoricamente, ele tá ali na segunda temporada do Demolidor. Tá acontecendo ali. Ele fugiu ali do onde o cara tá. Lembra? Os caras prendem na temporada, ele foge. Né? Sim. Mas ok. Só que aí, assim, o foda é, assim, se tivesse tudo na cabeça dele, porque igual, mas o problema não mostra na televisão a notícia, né, então assim, você podia falar, tá bom, o cara tá alucinado, aconteceu alguma coisa lá, foi tão traumático, porque tortura é foda, então o cara, sei lá, foi tão torturado ali, que o cara saiu quebrado e fantasiou toda essa outra loucura, não, mas não dá porque mostra na porra da televisão que tem a família da mãe, então assim, realmente, assim, tá com, assim, foi um retcon fudido, né, na história ali, né, não tem o que dizer, assim, tá, realmente, tá contradizendo aquilo que foi estabelecido na primeira temporada. E aí que tá o problema, né? Porque, ok, vamos supor, se você tivesse num mundo onde tivesse sido optado por um reboot, não, um soft reboot, meio que ignorado, a Netflix ficava menos incoerente, mas como você puxou... mas o Demolidor é totalmente baseado, aí fica estranho mesmo, fica meio fora de lugar, assim. E aí é isso, é basicamente o mesmo roteiro, quer dizer, ele tá frágil, ele tá repensando, ele tá pedindo ajuda, mas aí vem uma coisa que joga ele de novo na loucura e ele termina loucão de novo. Volta a ser o Jusceiro, volta a ser o cara que vai resolver o problema na base do tiro na cara. E é isso, assim, acaba assim. E obviamente que a machosfera pira, todo mundo vai botar a camiseta do Jusceiro amanhã, vai sair na rua, foi que é foda, mas sim, o personagem continua totalmente louco, uma pessoa totalmente desequilibrada, que é basicamente o que sempre foi o personagem. E é isso, assim. Agora, é mais do mesmo, não é assim, surpreendente. Assim, claro, é bem feito, a coreografia é muito bem feita, aquela cena, a cena que ele tá no apartamento, que ele começa, né, que os caras invadem, que ele começa então pelos corredores, depois no terraço, depois pelas sacadas ali dos apartamentos. Porra, é foda, é muito boa, uma sequência, tanto a coreografia quanto a dinâmica das cenas, muito bem filmada. E depois ele cai no andaime, cai no ônibus, tal. Porra, super bem feito. Isso daí não tem discussão. Eu achei a direção desse episódio único aí, especial, excepcional, assim. A parte que ele ainda tá meio anestesiado no início do episódio, né, que ele tá meio anestesiado por aquela coisa que ele não tá sabendo lidar, emocional, e aí todo o ambiente em volta dele é embaçado, ele não consegue perceber nada do que está acontecendo, muito bem feito, assim. De fato, é uma puta de uma direção, assim, pro roteiro que tinha. Agora, mas o roteiro é mais do mesmo, não é nada surpreendente, não é nada inovador, não é nada, não joga o personagem para uma outra coisa, nada. É só mais do mesmo. Não, então,
É que você falou assim, realmente, o John Bertal, ele é um ator foda, assim, as cenas que ele tá ali são assim, você vê que o cara é um bom ator, segura ali, né, porque assim, se tem algum mérito ali, é isso, né, assim, porque realmente, porque o roteiro é fraquíssimo, então é isso, assim, o que dá alguma verdade ali pra aquele cara, se você compra, é por ele. Né? Porque não é o roteiro, não é a atuação dele, você compra aquele cara. Você fala assim, pô, realmente é um cara perturbado, é um cara que tá em sofrimento psíquico fudido, né? E ele não sabe como lidar, ele lida daquele jeito, né? Então, assim, esse é um ponto, realmente, as cenas de ação são boas que, veja, também acho que a maioria dos fãs do Justiceiro é isso, não precisa de muito, só que aí que tá, cara, assim, é o que eu falo, o Justiceiro não precisa de justificativa, não precisa inventar tudo aquilo, assim, qualquer coisa vale, assim, qualquer coisa pode deixar ele louco, qualquer coisa, assim, a história podia ser bem melhor, mesmo que, assim, qualquer história pra deixar, pra justificar porrada, podia ser melhor. Não precisava ser aquilo, você não precisava ter refeito coisas que já estavam estabelecidas dentro da série, né? Não precisa. Como o personagem já está estabelecido, né? Você não precisa de muita explicação, porquê, motivação. Eu lembro de acho que é um pequeno filme do Justiceiro que fizeram nos anos 90, eu acho. Que era uma sequência de ação, assim, mas que assim, começava do nada e terminava do nada também. E foda-se, entendeu? Não precisa explicar. E o que eu tava falando pro Bruno antes também, da gente começar a gravar aqui, assim, um cara, essa coisa de trabalhar a questão do trauma dele, do trauma de guerra, é sempre problemático, porque, assim, só tem duas saídas para uma situação dessa. Ou o cara vai se tratar, porque ele não tem como conviver com aquilo mais, e aí ele vai sair dessa vida, ele vai para uma coisa de tomar remédio, de fazer terapia, e vai ter recaídas de depressão e tudo mais, tudo bem, mas isso assim, o cara é um caminho, é uma das saídas, né? Ou a outra é o cara ficar louco nível hard, né? Então, assim, na hora que ele tá ali diante da tal da única mafiosa que sobrou e que criou aquela situação e que ele pode matar ela ali, ele não vai ficar entre vou salvar o cara que me deu cafezinho de graça ali, a filha dele e tal. Não, ele tá loucão, entendeu? Ou é loucura e se entrega na loucura, ou então o cara chega disso, vou buscar uma cura. Mas eles têm que colocar ele sempre entre uma coisa e outra, porque senão o personagem acaba, não faz sentido mais. Ele deixa de ser o Justiceiro, né? Então ele tem que ficar entre, né? Só que é insustentável você toda vez o roteiro ter que jogar ele para um lado, para o outro e botar ele no meio depois. Aí joga de um lado para o outro, bota ele no meio depois. Veja, o que dá para você fazer se você está preso nesse loop infinito? Não tem muito o que fazer. O roteiro sempre vai ser igual. Então, porque, veja, a primeira temporada, a única que eu gosto mesmo é a primeira temporada. A primeira temporada de Justiceiro é foda, é muito boa, trabalha todas essas questões do trauma, do cara que vai pra guerra, não consegue voltar, tal. Excelente. A segunda temporada, aquela coisa, né? A Netflix ia perder os direitos, né? Já tava na iminência de perder, os caras deram uma acelerada. Aí, faz porque a gente vai perder. Beleza, fizeram, acabou. Não teve mais, e depois voltou. E agora é isso, né, cara? Mas aí 40, 50 minutos aí de episódio, que veja, é o que eu falo, eu acho que o pessoal vai gostar porque, veja, também às vezes as pessoas nem viram as temporadas anteriores e também não lembram, né? Então, também não tem as referências. Então, se você pegar assim, cara, se você ignorar tudo que veio antes, né? Falar assim, não, vou ver isso aqui como realmente tudo bem, tudo bem. E desconecta ele, porque dá pra você ver dessa forma, você desconecta ele da temporada do Demolidor, você desconecta ele do MCU e aproveita aquele episódio. Cara, tem uma história razoável assim, mínimo, assim, tem uma desculpa ali pro Justiceiro da porrada e as cenas de ação são boas. Eu acho que quem gosta do personagem também não pode pedir muito mais que isso. Sim, né? Sem dúvida. Não, eu aposto que tanto o público quanto a crítica vão achar foda esse episódio do Demolidor, do Justiceiro. A crítica porque, de fato, a direção é muito boa, também porque o roteiro é do John Bertal, porque ele é um queridinho ali nesse meio.
vão achar foda, e assim, os fãs porque é foda, é tiro na cara o tempo inteiro, assim, é violência gráfica num grau altíssimo, assim. E ação ininterrupta e tal, e entrega no final, entrega o personagem de volta, né? Então é isso, vai ser assim, vai ter mais audiência e vai ser mais bem avaliado do que a série do Demolidor, sem dúvida. Assim, não. Mas então, assim, mas vamos combinar também que ela assim, ela é melhor dentro do. Porque, veja, melhor, não. Melhor. Porque é um É melhor, também acho. Mas não é assim, não é uma maravilha, não é mais do mesmo. Não, porque também é um episódio e tal. E o roteiro é dele com um cara que é o mesmo cara que dirige, inclusive, que é um cara chamado Reinaldo Marcos Green, que chegou até a ser indicado pro Oscar, né? Como melhor filme e tal. Então, assim, ok, assim, vamos, assim, pra dirigir cena de ação, aparentemente o cara funciona, assim, a escrita porque também não tem isso, assim, é um fiapo de história. O cara é bom. É isso. Então não tem. Eu também acho que as pessoas vão gostar e vão curtir muito mais do que foi a série do Demolidor, até porque tem uma vantagem né, sobre a série do Demolidor, que é isso, você não precisa assistir 8 horas para descobrir que não gostou, você pode assistir só 50 minutos, né, resolve tua vida ali e acabou. Vou dar uma dica, sim, você já tá de saco cheio, você não aguenta mais, tá nessa race, igual a gente, né? 2 temporadas Demolidor, mais um episódio de Cicero mais ou menos, aí você quer alguma coisa diferente pra dar uma desintoxicada? Cara, assista uma série chamada Citadel, tá na 2ª temporada agora, tá na Amazon Prime, cara, muito boa, assim, é pelos irmãos Russo, então assim, você vê que os caras sabem fazer uma coisa que é dirigir filme de ação, é uma história de espionagem, tá? Que voltou a 2ª temporada agora, e é isso, cara, assim, é um fiapo de história, mas assim, é uma historinha bem amarrada, tem algumas reviravoltas interessantes, e a ação é muito bem feita, muito, muito bem coreografada, 1000 vezes melhor do que essas 2 temporadas aí de Demolidor, junto com... É que eu falo, cara, que os irmãos Russos também, porque quem que vai salvar a Marvel agora? Só os irmãos Russos. É o que tem. Agora é o tudo ou nada. Se esse filme for uma bosta, cara, é isso. Quem viveu, viveu. Quem foi no cinema viu a primeira fase da Marvel, né? A saga do infinito ali. Quem viveu, viveu. Porque se não melhorar agora, não melhora nunca mais. Eu já perdi totalmente a empolgação. Tô empolgado agora só com Homem-Aranha? Não, mais ou menos. Também não tô muito empolgado. Tô mais empolgado com a A única coisa... Sério? Pô. Não, eu vou te falar, sabe com que eu tô empolgado? Eu sei que eu vou me fuder, mas sabe que eu tô empolgado? He-Man. He-Man. Não dá, eu não queria, mas já me pegou. Agora eu tô empolgado. Sinto informar, vai, vamos lá. Eu não queria. Eu lutei com todas as minhas forças. Foi mais... É isso aí. É isso aí, galera. Então esse foi o nosso episódio aqui. Comentamos a 2ª temporada do Demolidor. Se você concorda, deixa aí seu comentário. Se você não concorda, tá tudo bem também. Pode deixar seu comentário. Vamos aproveitar para lembrar vocês, então nos siga, @quadrinheiros no Instagram. Você pode seguir a gente também no Spotify, avaliar com 5 estrelas no canal do YouTube. Também você pode dar um like, dar joinha, se inscrever, etc, né? Sempre ajuda aqui no engajamento. E é isso, galera. Valeu e até o próximo Papo Quadrinheiro. Mittelman.